paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidá-los a abrirem comigo a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo de número 46. Versículo de número 28 e o 29. Eu sou grato a Deus por poder estar aqui nesta manhã, mais uma vez, adorando a Deus nesta semana abençoada, e nessa ocasião também poder contribuir, deixando aqui uma palavra da parte de Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Deus abençoe pastor Pedro, pastor Isaías, presidente, vice-presidente, que tem nos dado essa honrosa oportunidade de poder estarmos aqui nesta manhã adorando a Deus. Diz assim o livro de Gênesis, capítulo de número 46, o versículo de número 28. E Jacó enviou Judá diante da sua face José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e mostrando-se-lhe, lançou-se ao pescoço e chorou longo tempo. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Amém? Assente-se e abra o seu coração. Nesta manhã, eu quero trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. E a título de memorização, o tema é Os 4 choros de José. Esse choro que José chora aqui ao abraçar o seu pai, e a Bíblia diz que eles se abraçaram e choraram longo tempo, e a imagem é do filho e do pai abraçado, as lágrimas correndo em silêncio durante um bom tempo. É a 4ª vez que José chorou ao longo de todo o enredo que envolveu a sua vida. E nós queremos, com a graça de Deus, chegar até esse 4º choro, mas para isso a gente precisa se contextualizar. Eu quero apresentar aqui um pano de fundo, só para nós nos situarmos melhor, e eu acredito que enquanto vamos falando a palavra de Deus, o Senhor também vai falando ao nosso coração. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a história de José é uma das histórias mais lindas de toda a Bíblia. Do capítulo 37 do livro de Gênesis até o capítulo 50, ele se detém sobre a saga, a história, o enredo, a vida desse menino que aparece no cenário bíblico com 17 anos e vai deixar as páginas da Bíblia com 110 anos de idade. Nós sabemos que José era o penúltimo filho de Jacó. Quando ele tinha 17 anos aproximadamente, Deus começa a falar com ele através de sonhos. Há pelo menos 2 sonhos que Deus dá ao menino, sinalizando o projeto e o propósito dele na vida do rapaz. José tem 17 anos, irmãos, e quando ele conta essas experiências à sua família, aos seus irmãos, a palavra de Deus diz que nasce uma intriga, uma centelha de inveja, de contenda entre José e os seus irmãos. Mas ele sonha de novo e conta novamente, e os seus pais chamam ele e dizem: onde você está com a cabeça? Você acha que eu, a sua mãe e os seus irmãos, nós iremos se curvar diante de você, menino?
Ele diz isso a José, mas a Bíblia diz, porém, Jacó guardava esse sonho no seu coração. Ele entendeu que havia alguma coisa de Deus ali, porque Jacó havia tido muitas experiências com Deus. Meus queridos, nós conhecemos a história. Jacó, erroneamente, já sabendo que havia um litígio, uma contenda entre os irmãos, e o Jacó fazia questão de demonstrar o seu apreço, a sua preferência por José, pelo seu filho. A Bíblia diz que ele ainda mandou confeccionar uma túnica de várias cores, uma vestimenta de gala. Essa expressão significa vestimenta ricamente ornamentada. Era uma roupa diferente, de festa, especial, e José andava com aquela roupa. Então, isso foi um combustível a mais para a situação dentro da casa de Jacó. E os irmãos conhecem a história. Uma certa feita, Jacó manda o José ver como estão os seus filhos, se eles estão trabalhando, e quando ele chega lá em Dotã, a primeira coisa que eles fazem, ao avistá-lo de longe, é tramar e dizer, lá vem aquele sonhador, o que a gente vai fazer com ele? A gente pode matá-lo, a gente pode jogá-lo num poço. Enquanto José está se aproximando, eles estão tramando, mas a Bíblia nos relata que eles fazem, pastor Pedro, pelo menos 3 coisas a José. A primeira coisa que eles fazem é investir contra o rapaz e arrancar dele aquela túnica de várias cores. A túnica era um presente do pai, e aquilo era um dos motivos para a inveja e para o ciúme para com José. Então eles arrancam aquela túnica, o presente do pai. A túnica era uma dádiva do pai. A segunda coisa que eles fazem é jogá-lo num poço onde já não tinha água. E depois disso resolveram tirar vantagem e vender o rapaz. Investiram contra a túnica, um presente do pai. Você já recebeu um presente do teu pai, o Deus que tem o controle de todas as coisas, e alguém ficou com inveja, com raiva, te desprezou, te isolou por causa do presente do teu pai? Foi o pai que deu. O presente é dádiva, é dom, foi Deus que deu. É isso que eles fizeram. Eles desrespeitaram o presente, a dádiva e o dom que o pai havia dado a ele. Jogaram ele num buraco para isolá-lo, para humilhá-lo. José ficou lá embaixo, apreensivo, o que vai acontecer comigo? Eles estão em cima tramando, o que a gente faz? Por um instante, pastor Gilberto, a vida de José ficou na mão dos seus irmãos. E além disso, eles resolveram vender o rapaz e venderam por 20 moedas de pratas para uma caravana de ismaelitas que seguia para o Egito. Meus irmãos, a distância de Dotã até o Egito são 800 quilômetros e José se tornou escravo dos ismaelitas. E a palavra de Deus, no Salmo de número 105, verso de número 18, diz que José foi acorrentado nos pés e colocaram uma corrente no seu pescoço. Provavelmente é dessa maneira que ele faz essa viagem de Dotã até o Egito, como um escravo, andando, talvez se arrastando, os dias passando, não havia hotel, não havia ônibus, mas esse foi o trajeto do menino até o Egito, porque os seus irmãos resolveram vendê-lo. Queridos, no Egito, ele é colocado como um animal à venda. Você conhece a história tanto quanto eu. Potifar, um homem muito importante, responsável pela segurança do grande faraó, ele
compra aquele escravo, que seria mais um escravo nas suas muitas fazendas, casas e propriedades. E aqui José vai começar o seu teste para a grandeza, porque José foi testado para a honra e testado para a grandeza. Ninguém chega a algum lugar sem antes passar por um teste, seja no mundo físico, na nossa sociedade, ou também no mundo espiritual diante de Deus. José, meus queridos, ele começou ali na casa de Potifar como um escravo. Primeiro, ele foi testado no pouco. Ele não começou como gerente daquela casa. Ele começou lavando camelo, cavalo, limpando o piso, cortando grama, fazendo o trabalho de um escravo comum naquela época. Não há lamúria, pastor, não há reclamação. O menino foi vendido como escravo, mas tudo o que Potifar faz, manda, ele faz com muita dedicação e muita prestatividade. Infelizmente, muitos são reprovados quando são colocados no teste de Deus na área do pouco, da escassez, das poucas condições. Ele não reclama, ele não murmura, ele faz com muita prestatividade. A Bíblia diz no livro de Zacarias, capítulo de número 10 e verso de número 12, não despreze o dia dos pequenos começos. Tudo começa, na maioria das vezes, de forma pequena. A Bíblia diz, Jesus falou, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Às vezes alguém recebe a dádiva de pouco, de começar no pouco, e pensa que já é grandão, pensa que já pode se mover como o gerente da casa de Potifar. Não, o segredo é você ser fiel, prestativo, obedecer, porque há um Deus que está no controle da tua vida, da tua casa, da tua chamada, do teu ministério, e esse Deus não dorme, é o Deus dessa igreja. Você pode adorá-lo? Faça isso nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Não há lamúria, não há reclamação. Então Deus submete José a um segundo teste, o teste da fartura. O teste foi testado no muito, porque a Bíblia diz que Faraó, o tempo vai passando e ele começa a graduar José ao ponto de colocá-lo como gerente geral de toda a casa e de todas as propriedades de Faraó. A Bíblia é bem clara quando diz que Potifar, melhor dizendo, não sabia nem mais o que ele tinha, porque tudo estava sob a responsabilidade de José. Começou como escravo, testado no pouco. Agora Deus vai fazer um teste no muito. Toda a riqueza estava sob a responsabilidade de José. Ele não desviou, ele não se corrompeu, ele não roubou alguns camelos, ele era fiel, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus queria fazer do rapaz o maior administrador que o mundo já conheceu. É por isso que agora ele está em teste. Deus deu muitas coisas para José, e ele é fiel tanto a Deus quanto ao seu Senhor. Meus irmãos amados, vocês lembram de Uzias? Não era ninguém, mas Deus pegou aquele homem e transformou ele num dos maiores reis de Israel. Aliás, depois de Davi, depois de Salomão, em grandeza, poder, honra e glória é Uzias. Mas
Deus o elevou. E a Bíblia diz, mas ele, se tornando forte, ensoberbeceu o seu coração, ficou metido, soberbo, orgulhoso, e pensou que podia fazer o que dava no seu coração, e foi castigado por Deus. Muitos passam no teste do pouco, mas tropeça quando Deus lhe abençoa, quando Deus lhe honra, quando Deus lhe eleva, quando Deus dá responsabilidades para ele. Muitos tropeçam porque se corrompem, porque mostram a sua verdadeira faceta. Não, queridos, Deus não nos abençoa para a gente se perder, se ensoberbecer e virar filho do diabo. Deus nos abençoa para que o nome dele na nossa bênção seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Em contraste com Uzias, irmão Realdir, eu vejo Daniel. Ele aparece com 16 anos na Babilônia e cada vez mais ele é graduado, honrado. Entra Nabucodonosor, entra o seu filho Belsazar, entra Dario, são 3 impérios que passam. Daniel vai sendo graduado ao ponto de se tornar o 3º dominador. Mas na ocasião da cova, Daniel tinha mais de 80 anos, e você sabe do decreto, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. 30 dias, não pode orar, não pode buscar a Deus. Daniel já tinha mais de 80 anos. Ele entre ficar 30 dias sem orar a Deus e falar com o seu Senhor, ou ir para a cova de leões, ele não vacila, não titubeia, ele vai orar. Sabe o que a Bíblia diz? Ele dobra o joelho, aleluia, com as mãos voltadas a Jerusalém, como dantes costumava fazer. Ele aparece com 16 anos orando, ele é graduado até o 3º dominador, mas a sua vida de oração, devoção, humildade e fidelidade a Deus continuava a mesma. Deus tem te abençoado, Deus tem te honrado, continua fiel, porque Deus tem coisas ainda mais grandes para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Testado no pouco, pastor Ivo, testado no muito, e agora Deus vai submeter ele a um teste, onde muitos também fracassam, que é o teste dos desejos sexuais ou carnais. Ele é o gerente, ele é o cara, ele tem 25 anos de idade, solteiro, um hebreu bonito, longe da sua terra. A mulher de Potifar começa a colocar os olhos nele e a desejá-lo. E a Bíblia dá a entender que houve ali um processo, uma série de intenções, de demonstrações, de olhares, de insinuações, e José se esquivando, sai, vai por aqui, finge que não está entendendo nada, até o momento que ela não aguenta, ela dá vazão aos seus ímpetos carnais, e ela avança sobre ele e se declara abertamente: eu quero dormir contigo, eu quero passar uma noite com você, você é meu escravo. José foi submetido num teste, aonde o homem, segundo o coração de Deus, naufragou e fracassou. Mas olha o rapaz, sozinho, sem Bíblia, sem a mentoria de um pastor, sem os seus pais. Quando a mulher investe contra ele, ele diz: não, peraí, dona, teu marido me colocou como senhor de tudo aqui, mas você não. E como é que eu posso satisfazer os meus desejos com você e pecar contra o meu Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Entre os seus ímpetos, seus desejos e pecar contra Deus, José disse: eu não posso fazer isso, não porque vou prejudicar o meu patrão, mas porque há um Deus no céu que está no controle da minha vida e da minha história. Os acontecimentos da vida de José
passavam pelo crivo da vontade de Deus. Eu não posso transgredir contra o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não era de gesso. Ele não andava envolvido numa áurea de glória. Ele era um rapaz de 25 anos, com desejos, com hormônios à flor da pele, mas Deus estava acima dos seus desejos. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é um recado poderoso de Deus nessa sociedade erotizada que a gente está vivendo, pornográfica. A gente anda na rua, pornografia. A gente senta para ver uma televisão, sensualidade, pornografia, e muitas vezes a gente fala: como vamos sobreviver a tanta infecção, a essa fumaça de pecaminosidade? A vida de José é um recado de Deus. Você pode, se você quiser. Você pode continuar fiel se você quiser. Você pode rejeitar o prato, a fornicação, o assédio sexual que está investindo contra a sua vida. Você pode. Louvado seja o nome do Senhor. Oh. Havia uma trama espiritual por trás ali, queridos. Se José transgride, dorme com aquela mulher, ele nunca chegaria nos propósitos de Deus. Ele iria naufragar e fracassar na sua jornada, porque as promessas de Deus a nós, elas são condicionais. Está condicionada a minha fé, a minha fidelidade, a minha crença a Deus. Aleluia. Deus tem promessa para a minha vida e para todos vocês aqui nesta manhã. Mas quer entrar nas promessas de Deus? Ande pelo caminho de Deus, obedeça a Deus, seja fiel a Deus. Aleluia. E você vai conhecer o centro da vontade de Deus. Testado na área dos desejos, e aí Deus submete a ele a um quarto teste, que é o teste onde Deus permite que ele seja lançado injustamente numa cadeia. É o teste da injustiça. Perceba, a fidelidade a Deus, Douglas, a fidelidade a Deus o levou para a cadeia. E quando a nossa fidelidade a Deus nos coloca nessas prisões, e quando a gente quer ser fiel a Deus, e por ser fiel a Deus a gente é lançado em covas, em prisões, em fornalhas. Muitas vezes a nossa fé e a nossa fidelidade a Deus nos coloca nesses lugares de exclusão, de desprezo, de zombaria e de escárnio. Ele foi tratado injustamente, mas a Bíblia diz que assim que ele entrou na cadeia, a Bíblia diz: mas Deus era com José na cadeia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não o abandonou naquela cadeia. Você pode estar sendo injustiçado em alguma área da sua vida. Você pode estar sendo maltratado. Alguém prometeu alguma coisa e não cumpriu. Alguém jurou fidelidade a você diante de um altar, mas te traiu vergonhosamente. Há um Deus que conserta as coisas, que pega as bagunças da nossa vida, aleluia, e transforma em algo que vai nos surpreender e glorificar o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. O homem é injusto, pode ser injusto, mas o Deus de toda justiça está aqui nessa igreja nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor.
testado no pouco, testado no muito, testado no sexo e testado na injustiça. Charles Swindoll, um escritor que eu gosto muito, ele escreveu um livro só sobre José, e ele procurou do capítulo 37 ao 50 nas línguas originais hebraicas. Ele não leu, ele pesquisou palavra por palavra para ver se encontrava lamúria, reclamação, murmuração na vida do rapaz durante toda a sua história, e ele disse que não encontrou absolutamente nada, jogado no cárcere, aleluia, mas continuava crendo em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele passa 2 anos naquela cadeia. Ele chegou lá, tinha todos os motivos para ficar tristonho, cabisbaixo, murmurador, lamuriador, reclamador, mas ele contagia toda aquela cadeia com a sua alegria, com o seu entusiasmo, e o chefe da cadeia colocou ele como o carcereiro-chefe de todos os presos. 2 presos ali, o padeiro e o copeiro, têm sonhos, você conhece a história, eu não vou me deter a isso por causa do tempo. Um sonha que viu, o copeiro viu uma mão espremendo suco no copo, ele pegava o copo e dava para Faraó. Outro padeiro teve um sonho, viu 3 cestos sobre a sua cabeça, passarinho comendo. O Espírito de Deus deu a interpretação a José. Ele disse assim: para uma notícia é boa, para outra notícia não é boa. Um vai morrer daqui a 3 dias, o padeiro, e daqui a 3 dias o copeiro vai ser restaurado. E quando o copeiro está sendo levado para trabalhar de novo para Faraó, ele diz assim: copeiro, fala alguma coisa lá para Faraó, porque faz 2 anos que eu estou aqui na cadeia, eu não fiz nada, eu sou inocente. Aleluia. Eu acredito que o copeiro, que foi abençoado pela vida de José, disse assim: tá bom, vou falar, fica tranquilo, José, eu vou falar de você para o Faraó. Mas a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu. Você já pediu ajuda para alguém, a pessoa disse: vou te ajudar quando eu for honrado, e essa pessoa se esqueceu de você, deixou você mais 2 anos no cárcere, mofando. A pessoa pode esquecer, mas há um Deus que não se esquece, há um Deus que tem poder, que está no controle absoluto da nossa vida e da nossa história. 2 anos se passaram. E como ele foi aprovado nos 4 testes, então chegou a hora de Deus intervir. Ele tem 30 anos e está na cadeia. Deus colocou um sonho na cabeça do Faraó, e aí ele chamou todos os seus sábios, astrólogos, adivinhos, que eu traduzo por astrólogo, macumbeiro, feiticeiro, sábio, adivinhador, tarólogo, e todas essas coisas que têm origem no diabo. Eles ficaram impotentes, mas de repente o copeiro teve um insight na sua mente, falou: peraí, Faraó, faz 2 anos atrás lá, um rapaz lá dentro, no fundo daquela cadeia, eu tive um sonho, ele interpretou, e do jeito que ele interpretou, aconteceu. Já que essa cambada não pode me dar a interpretação, o único jeito é chamar esse rapaz lá da cadeia mesmo. Vai lá e manda ele trazer. Vão lá, tira José, aleluia. Manda ele se barbear, troca a roupa, dá um banho, talvez passou até algum perfume. E aí ele é levado à presença de Faraó, o homem mais poderoso da época. Olha, rapaz, eu sonhei um sonho, fiquei intrigado, eu sinto que é alguma coisa dos deuses, e ninguém pôde me responder. Eu vi falar que você pode. 30 anos de idade, 13 anos nessa vida de sobe e desce, era para estar em depressão, esquizofrênico, era para ser um crente murmurador e reclamão. Aleluia, você pode interpretar, rapaz, isso não está em mim, mas o meu Deus dará uma palavra a Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, que fé de José! Nós choramos e reclamamos por tão pouco, aleluia. Eu
Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Deus está no controle. Deus tem poder para um dia tirar um homem da cadeia, no outro dia colocá-lo no palácio, mudar a situação, inverter o cativeiro. Receba uma palavra profética de Deus aqui nesta noite. Deus, nessa manhã Deus só não fez porque ainda não quis e ainda não é a hora. Quando Ele quiser, essa tempestade acaba, aleluia, a doença vai embora e você salta e glorifica o nome do grande e eterno Deus de Israel, o Deus a quem você serve e veio adorar aqui nesta manhã. Conta o sonho. Eu sonhei 7 vacas gordas, depois aparecem 7 vacas magras, as magras comem as gordas, 7 espigas bonitas, depois 7 espigas feias, as feias comem as bonitas. E aí o Espírito de Deus dá a interpretação ao rapaz. O sonho é um só, 2 vezes, porque Deus vai fazer rapidinho isso aí. Deus vai, vou falar com as minhas palavras, Deus vai interferir no curso natural. Ele vai chamar 7 anos de fartura e abundância, e depois de 7 anos ele vai trazer 7 de escassez. Haverá 7 anos onde tudo que vocês plantar vai vir com abundância. Depois vai vir 7 anos aonde, se você não se cuidar, Faraó, não só muitas nações irão perecer, inclusive o Egito pode não sobreviver com esses 7 anos de fome que Deus, o meu Deus, está trazendo sobre a terra. Quer um conselho, Faraó? Aproveita os 7 anos de fartura. Contrata um homem que tenha experiência em administração, para ele aproveitar e separar durante os 7 anos uma parte para os celeiros do Egito de Faraó, para que eles sobrevivam nos 7 anos de escassez. Aleluia! Arruma um homem aí. E a Bíblia diz que então Faraó olha para os seus adivinhos, para os seus sábios, viram que eles não puderam fazer isso. Ele diz: mas aonde a gente vai achar um homem tão sábio, tão cheio do Espírito de Deus como você? Você quer esse cargo, José? Aleluia! Quer ser este homem? Mas eu saí da prisão ontem, agora há pouco eu saí da prisão, mas você quer esse cargo? Se você quiser, ele é teu. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos creem que Deus trabalha, irmãos? Quantos creem que Deus trabalha? O cargo, pastor Pedro, era para ser um homem e administrador dos recursos do Egito, mas Deus mudou o coração de Faraó. Falou: peraí, não vai ser só o administrador não, vamos para a sacada do meu palácio. Lá vem José, Faraó e os astrólogos, os adivinhos, ele conclama uma grande reunião, e quando todos chegam, queridos, ele diz: escutai o que eu vou dizer. Aleluia! É o seguinte: a partir de hoje, eu estou pegando o meu anel e colocando no dedo desse rapaz aqui chamado José, e tem mais ninguém no Egito move o pé ou a mão sem o consentimento desse rapaz. E hoje eu estou mudando o nome dele. Ele não vai se chamar mais José, mas Afenate Paneia, que significa Salvador do mundo. Se ajoelha todo mundo. É assim que Deus faz, aleluia. É assim que Deus faz. Deus esteve, Deus sempre esteve no controle absoluto, trabalhando nos bastidores, aleluia, invisivelmente, para honrar o seu filho José. É dessa maneira que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. Pode adorar, é o Espírito de Deus, é a graça de Deus, é o Senhor falando: eu estou no controle da tua vida e da tua história. Christian, quer saber quem estava lá embaixo?
na honra. Quando o faraó disse, todo mundo se ajoelha agora, estava lá embaixo Potifar e a mulher de Potifar, porque Deus inverte o cativeiro, porque Deus muda a situação, aleluia. Nunca pisa em ninguém, nunca acusa ninguém, nunca fale mal de homem de Deus, porque Deus pode reverter a coisa, a situação. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ninguém move um dedo no Egito sem o aval de José. Você pode conjecturar, imaginar Faraó e a esposa. A gente precisa fazer uma viagem. José, você permite? José, eu quero comprar mais 100 cavalos ou 200 camelos. Você permite, José? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus muda as coisas. Oh, aleluia, ele foi fiel no pouco, Deus deu muito para ele. Ele foi fiel no muito, Deus deu muito mais ainda. Ele foi fiel na área sexual, Deus lhe preparou uma mulher chamada Azenate, muito bonita. E ele então casou com ela e daquele relacionamento teve 2 filhos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, porque ele foi fiel também na área da injustiça. Deus fez justiça por ele. As 4 áreas em que ele foi testado, Deus supriu todas, porque ele tem poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Aleluia, Deus sempre tem o melhor, Deus sempre tem o melhor, Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Casado, 2 filhos, Manassés e Efraim. O governador do Egito vem 7 anos de fartura. Então ele tinha 30, com 7 anos de fartura, 37. Começa os 2 anos de escassez. Começa os 7 anos de escassez. No segundo ano de escassez, quando José estava com 39 anos de idade, aparece um grupo de hebreus comprando comida, querendo comprar comida. José tem 39 anos de idade. Ele fala o hebraico porque aprendeu até os 17. E 22 anos no Egito ele também aprendeu o idioma egípcio. José está com a roupa de governador do Egito. E quando seus irmãos falam, é preciso um intérprete. Eles não conhecem José, mas José os conhece. Quem são vocês? A gente é filho de um homem lá de Siquém. E a gente veio comprar comida aqui no Egito. Nosso pai está lá. E José então começa: eu acredito que vocês são espiões, vieram espionar aqui para tentar dar um golpe no Egito e tomar os nossos recursos. Mas José estava aproveitando-se da situação para desnudar, desvendar, abrir o coração dos seus irmãos, depois de 22 anos de ausência na presença deles. É o seguinte, vou prender todos vocês, porque eu desconfio que vocês são espiões. E aí os guardas levam os irmãos de José para cela, para cadeia. E eles ficam lá. De repente José chega. E o que me vem à mente, Múrcia, é José perto da cela, escutando a conversa dos seus irmãos. Sabe qual era o teor da conversa? A gente está preso. Esse homem pode matar a gente. E tudo isso é porque Deus está cobrando o sangue do nosso irmão José. A gente fez isso com ele há 22 anos lá atrás. E aí Rubem diz assim: eu lembro da
fisionomia do menino chorando, para a gente não fazer aquilo. Eu lembro da face dele. Agora Deus está nos castigando. É aqui que a gente tem o primeiro choro de José, porque quando ele ouve as palavras dos seus irmãos, aleluia, ele se afasta, e a Bíblia diz que José então chorou. Por que José chorou aqui nesta ocasião? A sua mente voltou-se para 22 anos atrás. A trama, a malignidade, ele dentro do poço, os irmãos em cima, agora os irmãos estão presos, e ele tem poder de vida sobre a vida dos seus irmãos, aleluia. É o choro da prestação de contas de Deus. Deus estava mostrando, está vendo, José, fui fiel ou não fui? Eu estava lá no poço, quando eles tramaram aquilo, guardei você, e hoje eu fiz as coisas mudarem. Eles estão nas tuas mãos, José. O choro da prestação de contas de Deus. Há um tempo que Deus mostra, há um tempo que Deus honra, há um tempo que Deus fala: olha bem, você só está aqui, só está vivo, só é quem você é, porque lá atrás eu trabalhei na sua vida. Levante a mão e adore ao Senhor. Existem vidas que estão aqui nesta manhã, porque lá atrás, sem você saber, Deus estava trabalhando, e Ele me usa nesta manhã para prestar uma conta a você. Se não fosse Ele, você não estaria aqui. Se não fosse Ele, você não estaria aqui. Bendito seja o nome do Senhor. A mente volta, e ele chora copiosamente, e volta para o seu lugar. Choro da prestação de contas. Ele, sabendo que o seu pai estava precisando de comida, ele chega aos seus irmãos e diz: eu acredito que vocês são espiões, mas é o seguinte, eu vou deter um de vocês. Vocês falaram que tem outro irmão lá, o mais novo. Eu quero ver se a história é verídica. Eu vou dar a comida, vocês levam, e me tragam aqui o irmão mais novo de vocês. Se a história for verídica, está tudo em paz. Vocês voltam para a casa de vocês com comida e com dinheiro. E eles despedem os irmãos de José e deixam Simeão preso por garantia. Então voltam seus irmãos com comida e fala tudo para o seu pai. O que aconteceu, o homem lá é rude, ele prendeu a gente, ele acha que a gente é espião, e ele segurou Simeão lá, um filho teu, o que a gente vai fazer? Jacó fala: eu não vou liberar Benjamim, mas nem, ele deixou Simeão lá preso, Helder. O negócio de Jacó era Benjamim e José. Eles comeram tudo a comida, passou-se meses e Simeão preso. Quando acabou a comida, não tem mais comida, ele falou: a gente vai ter que voltar lá, pai. Mas como que vocês vão levar Benjamim? José já morreu. Se esse homem resolve segurar Benjamim, como que eu já vivo triste, angustiado desde que José desapareceu e morreu. E se esse filho mais novo aqui morreu também, como que eu vou morrer? Não, pai. Aí Judá assume o comando e diz: pai, eu garanto, se ele for prender alguém lá, eu me candidato. Libera Benjamim, senão a gente vai morrer tudo de fome aqui. Eu prometo que Benjamim volta. Então vamos resumir, irmãos, eles voltam de novo ao Egito para comprar comida com Benjamim, o filho mais novo de Jacó. Quando José tinha 15 anos de idade, nasceu Benjamim. E no
parto, no nascimento, a mãe de Benjamim e de José morreu no parto. Ele era 15 anos aproximadamente mais velho do que Benjamim. E então eles voltam com o rapaz. José, como eu disse, tem 39 anos de idade. Quando eles chegam lá e alguém anuncia, e ele se reencontra com os seus irmãos, ele diz: vamos jantar todo mundo aqui. E quando ele senta e olha para Benjamim, o irmão que faz 22 anos que ele não via, ele viu Benjamim quando nasceu, conviveu com Benjamim 2 anos, depois disso as circunstâncias o dividiram, o levaram para o Egito. Oh, meus irmãos, 22 anos depois há um reencontro. Quando José olha para Benjamim, ele se afasta ali do lugar da janta, vai para um quarto, diz a palavra, e começa a chorar porque viu a face do seu irmão. Esse é o choro do elo restaurado. É o choro do elo restaurado. A vida pode dividir, as circunstâncias podem romper, podem te vender, podem te humilhar, te separar, mas Deus tem poder para unir, reunificar, ajuntar de novo e fazer o nome dele ser glorificado na sua vida. Levante a mão. Eu sei que tem causas aqui que Deus vai juntar de novo, Deus vai reunir, Deus vai reunificar. Aleluia, receba essa palavra profética. Deus está entrando em situações onde haverá de novo harmonia, unidade e reunificação. Se você recebe essa palavra, por favor, levante uma das mãos e glorifique ao Deus de José. Aleluia. É o choro da saudade, é o choro da consciência que Deus pode. Vocês estão lembrados do Vale de Ossos Secos? Profetiza. E aí cada osso colou no seu devido lugar. O esqueleto foi jogado no vale. A cabeça estava lá do outro lado. O fêmur, o crânio, melhor dizendo, o fêmur do outro. Mas a palavra da profecia de Ezequiel juntou cada osso ao seu osso. E só Deus sabe as partes da nossa vida que foram divididas. E Ele tem o poder de juntar cada coisa no seu devido lugar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É o choro do elo restaurado. É assim que eu acredito que Deus faz. Bendito seja o nome do Senhor. Ele vê Benjamim, chora, e nós já vamos encerrar, pastor. E ele diz: então tá certo, a história era verídica, podem voltar com a comida para a casa do pai de vocês, está tranquilo, então vocês podem partir. Mas José estava com saudade de Benjamim. Antes mesmo dele partir, ele planejou um jeito de deter Benjamim um pouco mais. Ele queria ficar um pouco mais perto de Benjamim. Ele mandou colocar o cálice de ouro dele dentro da bolsa de Benjamim. E quando eles estão indo, os guardas o interpelam e dizem: é o seguinte, houve um boato aí que vocês estão roubando alguma coisa. Nós não somos ladrões. Se encontrar alguma coisa aí, pode matar. Quem você encontrar? Vamos lá, vamos revistar. Encontraram o copo de ouro de José na bolsa de Benjamim. E aí eles caíram em desespero. E aí eles ficaram angustiados. E agora? E aí Judá diz: eu fico aqui. Eu quero, deixa eu preso, mata eu. E ele diz: não, quem foi encontrado o copo vai ser meu escravo para sempre. Judá nessa hora se joga aos pés de José, aleluia, e diz: espera aí, eu quero contar uma história para você, o senhor não está entendendo. A gente tem um pai lá, idoso,
idoso, ele faz 22 anos que ele perdeu o filho que ele mais gostava, ele vive angustiado, triste, cabisbaixo, e agora o seu coração se apegou a esse, porque o outro já morreu, e ele vai morrer daqui uns dias, ele está velho. Não faça isso, homem, deixa eu, me prenda eu, mate eu, mas não deixa o nosso pai passar por isso, deixa esse nosso irmão voltar para a casa do pai dele, senão o pai dele vai morrer dessa maneira. Foi subindo uma coisa em José, irmãos, foi subindo, isso aqui é uma catarse, é um dos momentos mais gloriosos de toda a Bíblia. Ele vê os seus irmãos chorando, implorando, falando do pai, ele não aguenta e ele começa a urrar, a gritar no palácio e manda todo mundo sair, e ele tem uma crise de choro, os irmãos olham para José não entendendo nada, e quando José se aproxima deles em lágrimas, ele diz: eu sou José, o vosso irmão, o meu pai ainda está vivo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, eu sou José, o irmão de vocês. A Bíblia diz que eles ficaram perplexos, espantados, não entenderam absolutamente nada. Esse é o choro da verdade, pastor Eliseu, da deposição das máscaras, do fim do teatro. Esse é o choro de revelação, de se mostrar, de acabar com aquilo. Esse é o choro onde Deus mostrou o coração de Judá a José. Lembra quem ele era, lembra o que ele fez. Ele está disposto a morrer pelo irmão mais novo dele. Ele antes queria matar e vender José, mas 22 anos depois, a culpa e o trabalhar de Deus fizeram com que ele estivesse disposto a sofrer pelo seu irmão. Há um Deus que trabalha, há um Deus que trabalha, há um Deus que conclama-nos nesta manhã também a dizer: joga por terra a máscara, para com isso, aleluia. Tem gente ferida, tem gente machucada, aleluia. Vamos tirar as máscaras, aleluia, e sermos irmãos como a gente sempre foi, aleluia. Urakalama Xandarama Candaraia, Olacacharama Candaraia. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Jesus está voltando. Não tem mais tempo da gente ficar com bobeira, teatrinho, com máscara. É hora de se revelar. Nós somos irmãos. Você acha que eu vou te matar, mas eu sou o irmão de vocês. Daqui um abraço, me dá um beijo. Nós somos irmãos, meus irmãos. Shurakalamahas, Uraflaharagashoreflamas, Klehandareflo, Ricla Xaramacahalagasho, Licondeflaia. Tem corações sendo desnudados aqui, pastor Pedro, nesta manhã. Deus está fazendo uma limpeza, uma profilaxia na tua alma. Você não pode continuar dessa maneira. Nós não podemos continuar dessa maneira. Aleluia, revele-se, mostre, nós somos irmãos. Esse é o choro da verdade. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Meu pai ainda está vivo. Fazem 22 anos que eu não o vejo, ele está. Então levam mantimento e tragam ele de volta, porque eu quero cuidar de vocês. Deus chamou a fome e fica tranquilo, meus irmãos. Não foram vocês que me venderam. Foi Deus que me enviou primeiro, através da vida de vocês. Deus me enviou ao Egito para salvar inúmeras nações, salvar o Egito e salvar a vida de vocês. Havia um plano por trás, pastor Pedro. Havia um plano por trás. Deus estava no controle. Deus está no controle. Oh, aleluias. Aleluia, aleluia. Eles vão fazer o percurso, 800 quilômetros eufóricos, alegres. Batem na casa do seu pai, velhinho. E de repente eles chegam com uma notícia: pai, o Senhor não sabe da última. O que é? Cadê o meu filho Benjamim? Está aqui, pai, ele voltou. O Senhor sabe de uma coisa? Não. O teu filho José não morreu. Ele é o governador do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Jacó estava esperando uma notícia ruim, mas a notícia que chegou foi de vida. Levante a mão. Vai chegar notícia de vida, de vida, de vida. Não é notícia de morte, não é notícia de desgraça, é notícia de vida. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. E ele foi honrado no Egito, pai. Eu sempre estou esperando notícias boas. Nós vivemos na expectativa de notícias boas. Às vezes vêm as ruins, mas o coração é treinado para esperar boas notícias. E vai chegar boas notícias na tua vida, na tua casa e no teu ministério. Assim diz o Senhor. Glória. A Bíblia diz que José desmaiou, Jacó desmaiou. Eles acordam José. É verdade? É. Mas há 22 anos eu tenho na mente que meu filho está morto, mas não está, pai. Ele diz que é para o senhor ir para lá, que ele quer ver o senhor. Ele já tem um lugar reservado lá no Egito para toda a nossa família. Se o meu filho está vivo, eu vou ver o rosto dele antes que eu morra. Vamos todos mundo juntos. E aí eles fazem de novo a romaria, a caravana, o percurso, e chegam ao Egito. E quando eles chegam em Gósen, José sai do palácio, pega uma carruagem e vai até o encontro do seu pai. E quando ele vê, aleluia, é o texto que a gente leu, ele corre, ele abraça, beija, e ele chora muito tempo abraçado com o seu pai. Esse é o choro da vida, aleluia. Por que choro da vida, pastor? Porque o pai achava que ele estava morto. Porque é o choro da vida, pastor Aurélio, porque José pensava que nunca mais veria o rosto do seu pai, mas Deus é o Deus dos finais felizes. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o choro da reunificação familiar, esse é o choro do final feliz. Fica de pé e receba essa palavra. Deus tem um final de glória, de bênção, de felicidade para quem crê nele. O Deus de todo controle está aqui nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor.